Olá pessoal, agora nós vamos abordar a faringe, tá certo? Nós vamos dividir o estudo da faringe em duas partes aqui nos nossos vídeos. Primeiro nós vamos abordar, como nós estamos falando sobre o sistema respiratório, nós vamos abordar algumas generalidades a respeito da faringe, tá certo? Algumas relações topográficas, algumas questões relacionadas à inervação, daremos um foco maior na nasofaringe, enfim, para que lá em digestório a gente possa abordar a musculatura da faringe com mais detalhes, pensar no mecanismo da deglutição, tá certo? E como ela se comporta diante disso. Muito bem, nós separamos aqui duas peças em corte sagital para que vocês tenham a vista de ambos os lados da faringe e possam reconhecer, certo? Vamos lembrar um pouquinho aí do vídeo de nariz, em que nós falamos a respeito da cavidade nasal, e reparem aqui a cavidade nasal com aberturas, tá certo? Em direção aqui à faringe, tá certo? A faringe é esta região aqui, tá certo? Faringe, tudo bem? A faringe aqui é esta cavidade, este órgão oco aqui, que está localizado anteriormente aqui aos corpos vertebrais, tá certo, pessoal? Muito bem. Vamos então começar falando sobre a faringe. Quais são as funções da faringe? A faringe é um canal comum, é a parte inicial comum, tanto das vias respiratória quanto digestória, ou seja, entra tanto ar quanto alimentos pela faringe, tá certo? Além disso, ela compõe um dos mecanismos de defesa imune inicial do corpo através do anel de Waldeyer, o anel linfático da faringe, o anel linfóide da faringe, que nós vamos abordar posteriormente. Tá certo? Essas são as funções básicas da faringe. De onde até onde vai a faringe, né? Como é que a gente delimita a faringe? Nós vamos falar sobre os três compartimentos ou andares, mas nós sabemos aqui que a faringe ela vai da base do crânio, tudo bem, até ali a margem inferior da cartilagem cricoide, certo? Então, até a margem inferior da cartilagem cricoide, que nós vamos estudar na laringe. Então, a faringe vai da base do crânio até ali a margem inferior da cartilagem cricoide, em torno ali da vértebra C6 posteriormente. Tá certo, pessoal? Essas são as delimitações básicas da faringe. Muito bem. E como é que nós estudamos a faringe? A faringe possui três compartimentos ou três andares. A nasofaringe, a porção da faringe localizada atrás, posterior à cavidade nasal. A orofaringe, que é aquela localizada posterior à cavidade oral. E também a laringofaringe, que é aquela posterior à laringe. Tá certo? Então nós temos três porções. Vamos estudar com mais detalhes, cada uma dessas porções, cada uma desses compartimentos, desses andares da faringe. Vamos começar com o que mais nos importa aqui, que é a nasofaringe. Muito bem. Como é que nós estudamos aqui a nasofaringe? De onde até onde vai a nasofaringe? Nós podemos observar nessas duas estruturas aqui. A nasofaringe vai aqui da base do crânio, certo? Então pega um pouco da porção aqui do corpo do esfenoide, um pouco aqui da parte basilar do osso occipital, que a gente estudou lá em crânio, certo? Então vai desta região até o pálato mole, tá certo? Que nós vamos estudar em mais detalhes em sistema digestório. Então vai da base do crânio até o pálato mole, estando naturalmente, né, posterior à abertura das coanas ou dos coanos, tá certo? Ou coanos, tá certo, pessoal? Então esta aqui é a nasofaringe, tudo bem? Para que nós estudemos a nasofaringe, vamos focar um pouco nas paredes laterais da nasofaringe. Muito bem. De início, nós já observamos aqui, deixa eu pegar essa peça aqui, está um pouco mais claro, um pequeno ósteo, certo? Este ósteo importante aqui. Este ósteo é o ófta, né? É uma palavra para se lembrar do ósteo faríngeo da tuba auditiva, certo? Ósteo faríngeo da tuba auditiva,
que faz justamente a abertura faríngea da tuba auditiva ou tuba de Eustáquio, que é aquela que desemboca na orelha média. Tudo bem? A gente estuda isso lá em sistema nervoso, na parte de orelha, mas a tuba auditiva comunica a faringe, através do ósseo de faringe da tuba auditiva, à orelha média. Para quê? Porque nós, na orelha média, entre a orelha média e a orelha externa, nós temos a membrana timpânica, tá certo? A membrana timpânica, ela precisa ter uma pressão ideal para que nós tenhamos aí a transmissão de vibrações para que sejam transformadas em som de maneira adequada. Portanto, o ósseo de faringe da tuba auditiva permite a entrada de ar para a cavidade da orelha média, para que nós tenhamos aí a equalização da pressão na membrana timpânica. Tudo bem? Algumas curiosidades importantes a respeito aqui do ósseo de faringe da tuba auditiva e da própria tuba auditiva é que a tuba auditiva em crianças e adultos ela tem algumas conformações diferentes, tá certo? Em adultos, as tubas auditivas elas são maiores, naturalmente, do que crianças e mais oblíquas, tá certo? Percebam aqui que o próprio ósseo ele é mais oblíquo. Em crianças, ela é mais curta e mais horizontal. Isso permite que nós tenhamos em crianças um acúmulo de secreção maior por ali, tá certo? Justificando porque muitas crianças têm aí otites de repetição, especialmente otites de orelha média, tá certo? Isso então tem a relação aqui com a tuba auditiva. Além disso, em adultos nós já observamos que o ósseo faríngeo da tuba auditiva ele está acima da cavidade oral, certo? Nós podemos observar tanto aí quanto aqui, certo? Tanto nesta peça quanto nessa, está acima da cavidade oral, enquanto nas crianças está mais próximo da cavidade oral, porque o palato tem um sentido mais horizontalizado, tudo bem? Então essas diferenças tanto da tuba auditiva quanto do ósseo faríngeo da tuba auditiva são importantes quando nós pensamos tanto em adultos quanto em pediatria, lá em crianças, especialmente em crianças bem mais jovens. Tudo bem, pessoal? Ainda em relação aqui à nasofaringe, o que nós temos? Nós temos esta projeção aqui, certo? Esta projeção da própria tuba auditiva de cartilagem recoberta por mucosa, que é chamado de toro tubário, tudo bem? Toro tubário, porque está acima da tuba auditiva, por isso que chama de toro tubário. E, aqui é importante, nós teremos aqui uma quantidade de tecido linfóide, que é a primeira tonsila, que é um agregado de tecido linfóide, de tecido do sistema imune, que é chamado tonsila tubária. Tudo bem, pessoal? Então guardem este nome. A primeira tonsila que compete aqui, que nós reconheçamos, é a tonsila tubária, tá certo? Eu havia apontado errado aqui. Aqui nós temos então o ósseo faríngeo da tuba auditiva e a tonsila tubária ali próximo ao toro tubário. Toro tubário é esta elevação que a própria tuba auditiva faz na faringe. Então nós temos a tonsila tubária. Muito bem. Em relação ainda a esta região aqui da faringe, que se localiza posteriormente aqui ao toro tubário, entre a parede posterior da faringe e o toro tubário, nós temos aqui este recesso, que é o recesso faríngeo, tudo bem? E nesta região póstero superior nós teremos aqui ainda a localização de uma outra tonsila. Essa tonsila é bastante famosa. Esta aqui é a tonsila faríngea, tudo bem? Então, tonsila tubária, tonsila faríngea. A tonsila faríngea é aquela que em crianças pode, por vários processos patológicos, hipertrofiar, chegando a um ponto de ficar tão grande que oclui a abertura aqui das coanas, tá certo? Dando o que a gente chama de adenoide. Em geral, claro que pode ser feita a adenoidectomia, tá certo? Em que a gente retira aí a adenoide, mas em geral, quando não é este o caso, esta tonsila tende a regredir de fato, assim como, por exemplo, uma outra estrutura anatômica que faz isso é o timo. Lembram-se do timo que a gente comentou lá em sistema circulatório? Muito bem. Então nós temos aqui a tonsila tubária, a tonsila faríngea, não é adenoide. A adenoide é a condição patológica da tonsila faríngea, tudo bem? Então, tonsila
tubária, tonsila faríngea. Contínuo aqui ao toro tubário, nós vamos ter uma prega recobrindo um músculo. Olha que interessante, aqui esta prega é a prega salpingo-faríngea. Prega salpingo-faríngea, reparem ela aqui descendo, tá certo? Aqui um pouco mais evidente, descendo, ó, reparem aqui, ó, descendo aqui toda a parede lateral da faringe. Esta é a prega salpingo-faríngea, tá certo? Ela cobre o músculo salpingo-faríngeo. E durante a deglutição, qual que é a importância? Durante a deglutição, este músculo salpingo-faríngeo, que é um dos músculos da faringe, traciona o ósseo faríngeo da tuba auditiva e abre o ósseo faríngeo auditivo, permitindo a passagem de ar e equalização de pressão. Tanto é que quando nós estamos, por exemplo, descendo uma serra ou subindo uma serra e há uma diferença de pressão nas nossas orelhas e nós sentimos ali uma sensação de incômodo na nossa audição, nós podemos, por exemplo, falam para a gente engolir saliva, tá certo? O que a gente está fazendo? A gente está engolindo, fazendo com que a prega salpingo-faríngea, através do músculo salpingo-faríngeo, seja tracionada, abrindo o ósseo faríngeo da tuba auditiva e equalizando a pressão. É isso o que acontece, tá certo? Então, já mencionei o recesso faríngeo também, certo? Que é justamente este recesso posterior aqui ao toro tubário. E assim nós estudamos aqui a nasofaringe, tá certo? E durante a deglutição, muito basicamente falando, por que o alimento não vai parar lá na cavidade nasal? Bom, um dos mecanismos, e aqui eu vou só mencionar ele, um dos mecanismos é a elevação do palato mole, que nós vamos estudar em mais detalhes em sistema digestório, tá certo? Então, o palato mole se eleva durante um mecanismo de deglutição, um dos mecanismos que ocorre no mecanismo de deglutição, que é a elevação do palato mole. Quando o alimento passa através do palato da cavidade oral para a orofaringe, uma das coisas que acontecem é a elevação do palato mole, impedindo aí o refluxo do alimento em direção à cavidade nasal, certo? Mas é claro que quando nós pensamos, por exemplo, em um indivíduo vomitando, certo, em êmese, o que nós podemos imaginar? Pode acontecer de sair conteúdo do vômito pela cavidade nasal? Pode, de fato. E por quê? Porque naturalmente é um caminho comum. Então, se há uma pressão muito grande aqui e não dá tempo da palato mole fechar, tá certo? Pode sim vir conteúdo em refluxo, numa condição que seria não fisiológica, tá certo? Mas pode acontecer em direção à cavidade nasal, porque a faringe de fato faz um caminho comum, tanto para a via digestória quanto para a via respiratória, tá certo? Então é importante que vocês reconheçam isso daqui, esta região toda, entenderem a relação importante aí da tuba auditiva, do ósseo faríngeo da tuba auditiva, das tonsilas tubária, como eu havia mencionado, e da tonsila faríngea, tá certo? Dando continuidade aqui, apenas para que vocês entendam, quando em alguns livros vocês vão ler relações topográficas, o que delimita a nasofaringe, muito bem. Anteriormente aqui nós temos os coanos, ou conos, ou coanas, certo? Que faz a ligação com a cavidade nasal. Cranialmente nós vamos ter, alguns livros aqui denominam de fornix ou fórnice da faringe, tá certo? Que é onde exatamente se localiza a tonsila faríngea, certo? Lembrando, a tonsila faríngea não é a adenoide é uma condição de hipertrofia da tonsila faríngea, tudo bem, pessoal? Em adultos, realmente, ela, se não estiver em condições patológicas, ela regride, fica como nós estamos aqui, um pequeno remanescente do tecido linfóide, tá certo? E lateralmente vão ter todas essas estruturas que eu mencionei, né? O ósseo faríngeo da tuba auditiva, o toro tubário, a prega salpingo-faríngea, tá certo? E ainda a prega salpingo-palatina, que ela mais anteriorizada, que não será necessário neste momento aqui que vocês reconheçam. Tudo bem, pessoal? Apenas para que vocês se localizem aqui, continuando essa generalidade em relação à faringe, nós temos de fato a orofaringe, e de onde até onde vai a orofaringe. Aqui nesta peça é legal para a gente reconhecer. A orofaringe vai do palato mole até a margem superior da epiglote, que é esta cartilagem da laringe que nós vamos estudar no vídeo de laringe, tá certo? Então a orofaringe vai do palato mole até a margem superior da epiglote, tá certo?
E o que nós temos que identificar aqui? Bom, aqui, ó, vamos pegar esta peça aqui. Aqui nós temos que identificar as seguintes estruturas. Primeiro, este tecido linfóide aqui da língua, que é o terço posterior da língua, que nós vamos rever em digestório, que é a tonsila lingual. Então é a terceira tonsila que nós vimos, tá certo? Lembrando que tonsila é um agregado de tecido linfóide, tá certo? Então a tonsila lingual, que representa o terço posterior da língua, tá certo? Então aqui mesma coisa, tá certo? Tonsila lingual, vamos colocar a língua aqui, percebam a língua aqui, tonsila lingual na região posterior, e este pequeno agregado aqui de tecido linfóide, que é a tonsila palatina, as nossas amígdalas, certo? As nossas amígdalas. Então a tonsila palatina, ou tonsilas palatinas, são duas, tá certo? Assim como as tonsilas tubárias, que também são duas, vão estar localizadas na fossa tonsilar. Aqui não fica muito evidente para que vocês se reconheçam, mas saibam o seguinte: anteriormente à tonsila palatina existe um arco palato-grosso. Posteriormente à tonsila palatina existe um outro arco palato-faríngeo. Existem alguns erros de tradução aí, e aqui é importante que a gente faça algumas considerações. O que vocês lerem como istmo das fauces, o istmo das fauces não é o espaço que se localiza entre os arcos palato-grosso e palato-faríngeo, tudo bem? Ali é o local da fossa tonsilar, aonde se localiza a tonsila palatina, tudo bem? O istmo das fauces é o espaço entre os dois arcos palatoglossos, tudo bem? Quando vocês olharem nos atlas, nós vamos retomar isso com tranquilidade em sistema digestório, mas o istmo das fauces, ele se localiza entre os arcos palatoglossos, portanto, ele é, em uma vista anterior, nós observamos, ele é a abertura que separa a cavidade oral da orofaringe, tudo bem? Não faria sentido, portanto, é um erro de tradução que alguns livros carregam, que seria ali o local da fossa tonsilar. Não é isso, tudo bem, pessoal? Muito bem. O que é importante em relação à orofaringe? Apenas a gente lembrar de algumas estruturas para vocês se localizarem, tá certo? Então, caudalmente, a gente tem de fato aqui a epiglote, a margem superior, certo? Cranialmente, o palato mole. Quando a gente pensa na parte ventral, na parte posterior, os corpos vertebrais, e na parte anterior, aqui como em toda a faringe, na parte anterior aqui nós vamos ter, aqui não está demonstrado, os arcos palatinos, que são aqueles dois arcos de cada lado que eu havia mencionado. Vejam aí no atlas de vocês, que é o arco palato-glosso anteriormente e palato-faríngeo posteriormente, tá certo, pessoal? E lembrando mais uma vez que entre o espaço entre os arcos palatoglossos está o istmo das fauces. Muito bem, pessoal, nós vamos retomar este assunto em outra oportunidade, mas reparem aqui, ó, que nós estamos num córtex sagital mediano, então nós estamos observando aqui o lado direito das estruturas desta hemiface, tudo bem? Reparem aqui, nós temos aqui a cartilagem epiglote e aqui nós temos a língua. Quando nós rebaixamos a língua, nós temos este espaço aqui, certo? Este espaço onde estou colocando a minha pinça, que é chamado valécula epiglótica. A valécula epiglótica é importante. Por que ela é importante? Primeiro, porque ela é o ponto de referência da colocação do laringoscópio lá na intubação orotraqueal, tudo bem? Então, quando vocês estiverem em treinamento aí, quem for da área da saúde, em treinamento para colocação aí, a manutenção da intubação orotraqueal, a gente procura a valécula epiglótica como ponto de referência. Mas além disso, a valécula epiglótica, ela também é um local por onde passa o nervo glossofaríngeo, certo? Então ele é ali um local onde tem o reflexo do vômito, tá certo? Então é importante que se atente para isso. Na realidade, quando eu estiver falando sobre inervação, vocês vão entender que toda a região ali dos arcos palatinos, especialmente os arcos palatoglossos, existe ali o plexo faríngeo, que nós vamos mencionar, que terá relação tanto com
reflexo do vômito, quanto o reflexo do sufocamento, quanto a própria parede posterior da faringe. Portanto, toda esta região ela é ricamente inervada e qualquer tipo de procedimento sem anestesia deve ser feito com muito cuidado. Por isso a importância da anestesia para não despertar reflexos aqui que não sejam do nosso interesse. Tudo bem, pessoal? Apenas para que a gente dê continuidade, falando um pouquinho sobre a laringofaringe. Então, o que seria a laringofaringe? Bom, a laringofaringe é de fato esta porção da faringe que vai da margem superior da epiglote até a margem inferior da cartilagem cricóidea, certo? Então aqui, certo? Toda esta aqui região é a laringofaringe. A laringofaringe ela tem uma continuação direta com o esôfago, tá certo? Com o esôfago. Então aqui nós já podemos imaginar, nós podemos entender que o esôfago ele é posterior à laringe, posterior à traqueia, tá certo? O esôfago. E muito bem, o que é importante aqui a gente reconhecer da laringofaringe? Ou porção laríngea da faringe, cada livro traz uma tradução diferente. As delimitações nós já fizemos, certo? Apenas importante aqui é que anteriormente a faringe nós temos a abertura da laringe, certo? Que é o ádito da laringe, que nós vamos estudar na aula de laringe. O ádito da laringe, durante a deglutição, ele é fechado pela epiglote, certo? Esse é um mecanismo, então, que impede que os alimentos vão em direção à via respiratória, tá certo? Então, o ádito da laringe ele é fechado pela epiglote durante o ato de deglutição. A deglutição toda a gente retoma em sistema digestório, tá certo? Também é importante a gente reconhecer que corre lateralmente aqui onde eu estou passando a pinça, lateralmente ao ádito da laringe, este recesso, tá certo? Onde eu estou passando a pinça aqui, tudo bem, pessoal? Onde eu estou passando a pinça aqui, que é chamado recesso piriforme. Por que ele é importante? Porque é por ali que passam os nervos laríngeos interno e recorrente, tá certo? Então, os nervos laríngeo interno e recorrente, que nós vamos retomar lá em estudo de laringe, passam pelo recesso piriforme aqui lateralmente ao ádito da laringe, certo? Então, aqui junto à parede lateral da laringofaringe, tá certo, pessoal? E na região distal, como eu havia mencionado, haverá um estreitamento e a laringofaringe será contínua com o esôfago, tá certo, pessoal? Isso são generalidades sobre a faringe. É importante que vocês estudem com mais profundidade neste momento a nasofaringe, todas as estruturas que compõem a nasofaringe, os quatro grupos de tonsilas, como mencionei, que eu já vou dizer a importância logo em seguida, e entenderem realmente que há um fechamento, há um mecanismo de fechamento das vias respiratórias, tanto na região da cavidade nasal quanto para a laringe, para a passagem do alimento durante a deglutição. Então a faringe, ela faz parte sim de uma via comum, de um meio comum para tanto a via respiratória quanto a digestória, tá certo, pessoal? Como havia mencionado, a musculatura da faringe nós vamos abordar em sistema digestório. Aqui eu quero frisar alguns pontos importantes. Antes de passarmos para a inervação da faringe, que é importante aqui, principalmente para procedimentos médicos de maneira geral, quais são as tonsilas que eu mencionei? Bom, tonsila faríngea, tonsila tubária, certo? Então aqui é mais fácil de visualizar. Nós temos tonsila faríngea, tonsila tubária, tonsila lingual e tonsila palatina, certo? Essas quatro tonsilas, na verdade, são uma faríngea, duas palatinas, uma lingual e duas tubárias. Esses quatro grupos tonsilares vão compor o chamado anel linfático ou linfóide da faringe, certo? Mas também chamado de anel de Waldeyer, quando vocês forem ler aí, que é o que esse anel de Waldeyer? Nada mais é do que um primeiro mecanismo de defesa para as vias respiratória e digestória aí do nosso corpo. Lembrando que em sistema imune, quando a gente fala que o primeiro mecanismo de defesa que nós temos são as barreiras, tá certo? Como aqui nós temos aberturas diretas para as nossas cavidades corpóreas, nós temos este importante anel tonsilar que
promove aí uma proteção maior do sistema imune, tá certo, pessoal? Então, naturalmente, estas tonsilas podem hipertrofiar e podem ser motivo de cirurgia na otorrinolaringologia, por exemplo, tá certo? Pode acontecer uma hipertrofia da tonsila faríngea, ocasionando a adenoide, principalmente em crianças. Pode acontecer uma hipertrofia das amígdalas ou tonsilas palatinas, aqui a gente chama de tonsilas palatinas, ocasionando aí um fechamento aqui da cavidade oral, dificultando a deglutição, causando bastante dor. Pode acontecer uma hipertrofia, um pouco mais raro pode acontecer hipertrofia da tonsila lingual, mas também pode acontecer uma hipertrofia da tonsila tubária, tá certo? Por exemplo, em algumas infecções virais, em que a gente acaba tendo uma certa dificuldade, uma sensação de pressão nos ouvidos, justamente porque o osteofaríngeo da tuba auditiva pode estar ocluído, tá certo, pessoal? Então é importante que vocês conheçam o que é este anel de Waldeyer. Mas aqui, para que nós possamos terminar o estudo de fato da faringe, eu gostaria que vocês apenas entendessem como é que funciona aí de fato. Aqui nós não podemos visualizar, talvez nós possamos mostrar isso no digestório com mais detalhes, mas a vascularização da faringe. A vascularização da faringe tem tanto irrigação arterial quanto drenagem venosa, tá certo? Vocês vão ler que a irrigação arterial é feita pela artéria faríngea ascendente, artérias tireoides superior e inferior, artérias palatinas ascendente e descendente. É difícil que a gente reconheça isso nas peças, justamente porque elas acabam sendo dissecadas para que as outras estruturas possam ser estudadas, tudo bem? Mas entendam que esta irrigação arterial e a drenagem venosa feita pelo plexo faríngeo muitas vezes recebe tributárias ou emite ramos nas suas irrigações arteriais de estruturas adjacentes. Então, qualquer tipo de cirurgia, procedimento cirúrgico ou lesão que possa acontecer em algum desses vasos da faringe, muitas vezes não acometem somente a faringe, podem comprometer outras estruturas anatômicas próximas que também são irrigadas ou que também são drenadas por estes vasos. Tudo bem? Apenas isso que é importante que a gente reconheça. Em relação à inervação, vocês podem observar com mais calma no atlas, certo? Que é colorida, didático e tudo mais, mas é importante que a gente frise o seguinte: a inervação motora da faringe, com seus músculos, que a gente vai estudar em mais detalhes no sistema digestório, é feito pelo nervo vago, aquele 10º par de nervos cranianos que a gente estudou lá em aparelho locomotor. Tudo bem? Lembram do nervo vago que a gente fez aí com a participação dos monitores, como memorizar os nervos cranianos, o nervo vago que vai inervar as estruturas do pescoço, as vísceras torácicas, as vísceras abdominais. O nervo vago aqui faz de fato a inervação motora da faringe. E a sensibilidade da faringe? A sensibilidade da faringe a gente divide tanto em geral quanto em especial. Em geral, temperatura, dor, tá certo? Nós temos duas inervações diferentes. A nasofaringe é inervada pelo nervo trigêmeo, tá certo? Enquanto a orofaringe, aqui é mais fácil, está mais delimitado aqui, a orofaringe e a laringofaringe são inervados pelo nervo glossofaríngeo, o 9º par de nervos cranianos. O nervo glossofaríngeo, pessoal, ele participa do reflexo do vômito. Então, por exemplo, a introdução aqui de um aparelho, por exemplo, numa rinoscopia posterior para avaliação posterior da cavidade nasal, que vocês podem estudar com mais detalhes nos livros, pode acontecer de o aparelho tocar alguma das regiões aqui da orofaringe, certo? E desencadear um reflexo de vômito, até mesmo um reflexo de sufocamento, tá certo? E além disso, nós temos, justamente para estes reflexos, que é o que a gente chama de inervação sensitiva especial, é o plexo faríngeo. O que é o plexo faríngeo? É justamente a união do glossofaríngeo e do vago. Então, o plexo faríngeo, que vocês vão encontrar nos livros, fará a inervação especial dos reflexos, responsável pelos reflexos da orofaringe e da laringofaringe em especial, tá certo? Então, tanto o reflexo do vômito, quanto o próprio ato da deglutição, certo? Das contrações involuntárias e voluntárias ali das musculaturas responsáveis pela deglutição, quanto
os reflexos de sufocamento e engasgo, tá certo? Ou seja, quando eu mencionei aqui da colocação do laringoscópio na valécula epiglótica, que nós podemos abordar isso novamente em sistema digestório, se tocar, por exemplo, nos arcos palatinos, especialmente nos arcos palatoglossos ou na parede posterior da faringe, durante a colocação do laringoscópio, ou mesmo a lesão de alguma dessas estruturas localizadas vai comprometer esta inervação sensitiva, vai lesar os nervos glossofaríngeo e vago, tá certo, pessoal? Então tenham isso em mente. E por fim, então, a gente conclui dizendo que é importante que vocês desde já comecem a estudar a faringe, comecem a entender qual é o caminho do ar durante o ato de ventilação, durante o ato de inspiração e expiração, tanto através do nariz indo para a nasofaringe, tanto através da orofaringe, através da cavidade oral, certo? Indo em direção, não aqui à laringofaringe, mas especialmente em direção ao ádito da laringe, certo? Indo em direção ali à laringe, à traqueia e aos pulmões. Poxa, mas para que nós finalizemos, pode ir ar pela laringofaringe? Mas é claro, pode ir ar pela laringofaringe. É justamente aí que surge o ato de eructação ou arroto, tá certo? Pode retornar o ar por aqui. A gente pode falar muito rápido, a gente pode estar falando enquanto nós estamos comendo e sim, deglutindo o ar, é uma coisa muito comum. Nós deglutimos ar e isso vai parar lá no nosso estômago, tá certo? E o ar pode retornar através de eructações, tá certo, pessoal? Então assim nós terminamos o estudo de faringe. Recomendamos que vocês desde lá já leiam os capítulos de faringe, já compreendam como é que funciona o mecanismo da deglutição, para que depois nós finalizemos com mais rapidez e mais pontualidade o estudo de faringe lá em sistema digestório. Muito obrigado, pessoal.